Olá, pessoal. Espero que esteja num bom momento, independente do período do dia. Nós hoje vamos dar continuidade àqueles vídeos sobre atividade física sem sobressalto. E hoje nós falaremos sobre o esporte como um vício. Antes de mais nada, nós temos que definir o que é vício, né? Vício é algum tipo de atividade ou de substância que provoca uma gratificação cerebral e que torna o indivíduo dependente dessa gratificação. Então, isso pode ser feito ser obtido através do uso de alguma droga ilícita, de alguma atividade, até mesmo atividade física, né? Tem pessoas que se viciam no jogo, né? Jogo de carta. Então, tem atividades e tem substâncias exógenas que levam o indivíduo, pela sua repetição e pela frequência com que eles fazem isso, a serem considerados viciados, né? E aquela atividade ou aquela droga ou aquela substância, o consumo seja considerado um vício. Então, assim, quais são as coisas que mais frequentemente causam vício das substâncias exógenas? O fumo é uma delas, foi durante anos, inclusive, estimulado pela imprensa, pela propaganda, né? E depois de um tempo verificados os efeitos maléficos que tinha para o fumante e para as pessoas que o circundavam, hoje é considerado não só um vício de baixo nível, né? Mas extremamente prejudicial. O álcool, não precisa a gente entrar em maiores detalhes, ainda existe muita propaganda em cima do consumo do álcool, mas o excesso do consumo de álcool tem destruído famílias, pessoas, etc. E o crack, então, nem se fala, né? O grau de satisfação que ele proporciona para o viciado é muito fugaz, e a necessidade da repetição para que o seu cérebro obtenha de novo aquela gratificação, aquela satisfação, é tão forte que ele não consegue se controlar. Cocaína, de certa maneira, também. Então, podemos ficar aqui falando sobre uma série enorme de drogas exógenas, maconha, etc., mas não é o caso. O importante é a gente definir o que pode ser classificado como um vício. É tudo aquilo que induz o indivíduo a uma repetição daquela atividade ou daquele consumo. Então, como eu já falei antes, tem algumas formas de atividade, como o jogo, né? Tem pessoas que são viciadas no jogo, tem pessoas que têm compulsão sexual, né? Elas não se satisfazem nunca e têm que ter atos sexuais com frequência, né? Então, muitos desses vícios são condenados pela sociedade. Uma das piores coisas que alguém pode ter é ser chamado de alcoolista, né? Ou de ser um toxicômano, ser um drogadito. São pechas que, se o indivíduo chega a adquirir, são difíceis de se livrar, e ele perde a credibilidade dentro da sociedade que ele vive. Mas existem alguns outros tipos de vícios que são tão perigosos quanto esses outros, que são até, por incrível que pareça, endossados socialmente. Então, o esporte é um deles. Com frequência a gente ouve assim falar elogiosamente sobre fulano, Beltrano. Eu encontrei ele na rua correndo. Eu estava na academia, ele vai 2 vezes por dia na academia, né? Então, assim, essa prática, essa constância é até uma coisa que dá uma certa persistência, demonstra uma persistência de caráter, uma resiliência, um estoicismo na prática do exercício. Isso até é visto como uma coisa elogiosa, mas às vezes o que acontece e que as pessoas esquecem, que o esporte libera também algumas drogas endógenas. Uma delas, a mais comum, é a endorfina. No início da prática, o indivíduo, às vezes, com uma pequena quantidade de tempo investido no esporte, ele já tem a liberação dessas drogas, da endorfina. Por exemplo, um corredor, ele, no início da sua atividade, 30 minutos, ele já tem uma liberação e volta satisfeito, volta pleno, né? O problema é que, com o passar do tempo, ele vai precisando de cada vez maior quantidade de envolvimento, mais tempo e mais intensidade de exercício para atingir aquele mesmo objetivo de liberação de endorfina. E o problema é que nenhuma droga, nem mesmo a endorfina, ela tem um efeito acumulativo. A diferença entre as drogas é que algumas, como o crack, têm o efeito muito fugaz
e o cérebro precisa dessa droga muito em seguida, muito rapidamente. A endorfina, ela às vezes demora 24 horas, 48 horas para o cérebro começar a pedir essa gratificação novamente. Então, assim, o problema é que ela não nenhuma dessas drogas tem efeito acumulativo. Você usa uma vez ou faz exercício uma vez e está pleno durante o resto do ano. Não. Então, é a necessidade de que ele faça esse retorno a essa atividade para, de novo, quando a gente está falando de esporte, ele ter a liberação da endorfina. Isso é tão complicado e tão viciante que, às vezes, eles, na busca dessa satisfação, esses indivíduos têm algumas lesões e, quando eles vão consultar o médico, é frequente eles ameaçarem o médico, dizendo que, se não for feito um tratamento que permita que ele retorne logo ao esporte, que eles vão trocar de médico. Simples assim. Né? E a outra coisa que acontece, eles com frequência vão trocando de médico. Então tem um problema no joelho, consulta um ortopedista, tem um problema no tornozelo, consulta um outro. Aí tem um problema no quadril, consulta um terceiro. Por quê? Porque eles não querem que alguém diga para ele que essas lesões que estão apresentando são fruto do exagero, né? Que são lesões cumulativas. E eles querem dar a sensação de que aquilo é a primeira vez que aconteceu na vida deles, que são coisas pontuais e que não têm relação uma com a outra. Então, como a endorfina é uma substância que exige cada vez uma prática maior, né, de exercício, é como o álcool. Né? O indivíduo, no início, ele toma 2, 3 doses de uísque e ele está satisfeito. Depois, quando ele está absolutamente viciado, precisa de 1 litro de uísque. O exercício é a mesma coisa. Dos 30 minutos, eles passam por 1 e meia de corrida, ou 2 vezes por semana, ou 2 vezes por dia de academia, ou às vezes 3 vezes por dia. Então é óbvio que isso vai acabar desencadeando lesões, e algumas dessas lesões extremamente graves, e até às vezes permanentemente graves, incapacitando o indivíduo de voltar a praticar aquela atividade que era tão prazerosa para ele. Então, assim, a mensagem que nos fica é que a atividade física tem que ser uma coisa lúdica e saudável. Nós não podemos, seja através de uma competição com outros, ou a competição com nós mesmos, ou na busca dessa satisfação cerebral, essa plenitude cerebral, nós não podemos passar de um certo limite, porque aí o que era para ser uma atividade saudável passa a ser uma atividade extremamente prejudicial para o nosso organismo. Então, assim como comida, droga, o próprio esporte, em excesso, ele pode ser tão prejudicial como qualquer uma dessas outras coisas que nós estamos comentando. A mensagem de hoje era essa, era lembrar que mesmo uma coisa teoricamente saudável pode se tornar perigosa. Até logo.